oh, tocar o galopo que é gol. Não, para, amor, pera, calma. Tudo bem, o Galopo tá bem, mas pera, cantar música do Calheri pro Galopo não dá, não, sério. Agora é o momento, cara. Tem que cantar pro Galopo. Ele que tá fazendo os gols, a música virou pra ele. Só que estão tentando derrubar ele, hein? É isso aí, gente, ó, começamos nossa DR aqui do Casal SPFC no YouTube, falando de um assunto que não foi nada legal, não vai estar entre os nossos 5 assuntos do jogo, mas assim, o fotógrafo Raul Ramos foi suspenso pela Federação Paulista de Futebol por tempo indeterminado, porque ele, né, colocou ali o Galopo para dar um tropeço ali, né? Colocou o pé, fez uma coisa muito feia, né, gente? Então, eu ia compartilhar com todo mundo que isso é uma coisa que acontece corriqueiramente no futebol. É claro que não acontece corriqueiramente de um repórter ou um fotógrafo tentar derrubar um jogador, né? Porém, o que sempre acontece é um jogador vai lá e faz a falta no outro e na sequência ele levanta esse cara do chão e pede desculpa pra ele, pro árbitro, pra mãe dele, pra todo mundo e nada acontece, o cara não toma cartão e muitas das vezes ou algumas vezes até machuca o jogador que recebeu a falta. Então isso é um absurdo, essa atitude dos jogadores no futebol brasileiro como um todo tem que acabar e, passa a ser mais absurdo ainda quando você vê uma pessoa que não tem nada a ver com o jogo ir lá e tentar participar do jogo. Isso é puro clubismo. Então vamos começar aqui nosso DR do casal com o primeiro assunto, que vai ser o desempenho do São Paulo, time A, time B. Por que a gente colocou time A, time B? A gente, desde o ano passado, a gente vem conversando que o São Paulo tem esse negócio dessa atuação. Uma hora atua com o time A, entre aspas, né? Outra hora com o time B. Então eu vou dar um exemplo bom disso. Na final do Paulista do ano passado contra o Palmeiras, Morumbi lotado, São Paulo atuou com aquele timaço jogando bola, que era o time A, a gente falou, nossa, olha aqui que tá jogando esse time, jogando demais. Chegou no Allianz Parque, né, na final, na segunda partida, era o time B, ninguém reconhecia aquele time de São Paulo em campo. Então a gente achou que esse jogo aí em Ribeirão Preto mostrou um pouco disso, né, amor? Sim, só que isso, né, num nível um pouco diferente, né, porque, vamos dizer, no início do primeiro tempo, depois, assim que o São Paulo sofre o gol, o São Paulo ainda demora um pouco para se encontrar em campo. E aí, durante esse primeiro tempo, o São Paulo ainda consegue criar 2 chances, meio que tentando demonstrar que gostaria de reagir na partida. Só que só reagiu na partida mesmo no segundo tempo. Então essa história de time A e time B, a gente fala não em questão de jogadores A ou jogadores B. Não é porque mudam os jogadores que muda completamente o que o time é capaz de fazer em campo. Aliás, tem que ser justamente o contrário. Se mudam os jogadores, o time tem que conseguir manter o nível de atuação e entregar mais ou menos a mesma coisa do que ele é capaz de fazer. Então essa é a nossa grande discussão, entendeu? O time A, que a gente chama entre aspas do São Paulo, é aquele São Paulo que vai, briga pelo resultado, dá a raça e realmente consegue o resultado, consegue entregar o que ele se propôs a fazer dentro do jogo. E o time B é aquele que fica conivente com o resultado, que foi mais ou menos o que a gente viu também na partida contra o São Bernardo aqui no Morumbi. Segundo assunto, Luan. Luan fez mais um golaço aí pelo São Paulo, né? O que você achou dele no jogo, amor? Então, não só no jogo, né? Mas eu acho que o momento é de falar do Luan como um todo. Porque o grande ponto do Rogério Ceni sobre contratar um segundo homem de meio campo ou ter um segundo volante seria para que esse volante chegasse mais próximo da área e realmente conseguisse finalizar e fazer gols de fora da área, que é a especialidade do Luan. Desde que o Luan retornou, ele vem fazendo isso, ele vem fazendo gols de fora da área. Então talvez o São Paulo não precise contratar, porque para nós, torcedores, um jogador como o Luan, ele é muito identificado com a torcida gosta muito de como ele entrega o seu trabalho. Não é a entrega do jogador em campo, é o que ele realmente dá de resultado. E o Luan faz isso, ele tem bons passes, tem bons lançamentos e faz gols. Então a torcida é muito identificada com ele. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser olhada pelo São Paulo com carinho. Eu sei que estava tendo uma questão aí em relação à renovação do Luan, mas para nós torcedores, o nosso desejo seria com que a diretoria cativasse ainda mais esse jogador para ele ficar no São Paulo, entendeu?
É isso aí, a diretoria parece que fez uma proposta de 3 anos aí para o Luan, né, de renovação. Vamos ver se conseguem chegar num acordo, né, diretoria e Luan. E eu acho de extrema importância que ele fique, os gols que ele já fez nesse ano, que ele vem demonstrando, que é o que o Gustavo falou, esses chutes de fora da área, que é o que o time precisa. E é um jogador que veio da base, que tem identificação total com a torcida. Então vamos torcer aí pro Luan renovar, né, com o São Paulo. Nosso terceiro assunto, David, que voltou, né, na partida contra o Botafogo. Foi bem, não jogou a partida inteira, mas foi um dos jogadores que voltou. Então, galera, é o seguinte, o David, ele é um jogador com características até um pouco parecidas com o que a gente tinha o Patrick, o nosso antigo Pantera Negra, né? Que é o seguinte, é um jogador que ele consegue não só estar presente, se oferecer para as jogadas de ataque, mas também proteger a bola na construção. Da seguinte maneira, não deixar o jogador adversário vir tomar a bola dele como se fosse um doce de criança, entendeu? O cara chega num jogador como o David, num jogador como o Luciano, você vê que o cara ele dá um jogo de corpo no adversário e muitas vezes o jogador adversário não consegue chegar nem perto da bola. Isso é importantíssimo até para, vamos dizer, ir de encontro com aquela outra história do que eu estava falando, que é do que o time é capaz de executar dentro do que ele está proposto. Então, se a jogada do São Paulo começa e o jogador perde a bola, a gente não consegue executar a jogada, a gente não consegue construir a jogada até o momento da finalização e propriamente dito o gol. Então é importantíssimo ter jogadores como esse, que tenham experiência e que saibam segurar a bola e fazer o São Paulo atacar da maneira como eles querem atacar. Quarto assunto, lesões. Estamos com 11 lesões, né? Aí ainda os jogadores do departamento médico, jogador voltando, né? Jogador que a gente estava esperando o retorno e não voltou, no caso do Igor Vinícius, né? Igor Vinícius, optou por não fazer cirurgia, que como disse o Rogério Ceni na coletiva, o jogador conhece o próprio corpo, ele sente o corpo dele. Então, assim, ele optou por não fazer e, infelizmente, ele vai ter que fazer a cirurgia agora e não está pronto para voltar. Então, a gente teve 3 jogadores voltando, né, na partida contra o Botafogo, que foram David, Orejuela e Wellington, que jogaram, não a partida toda, mas jogaram um tempo, e o que foi muito bom é que eles não sentiram depois da partida, continuaram bem, isso já é um ponto muito positivo, e estamos com nomes fortes aí, para se Deus quiser voltarem para as quartas de final, como Arboleda, Diego Costa, o Erisson. Então assim, todos estão, né, estão treinando, estão vendo como é que tá essa questão da volta, se fortalecendo, para a gente ter esse reforção aí nas nossas quartas de final. Nós continuamos com muitos jogadores que vamos dizer, seriam os principais do elenco, ainda dentro do departamento médico, porém alguns retornos que já mostraram um resultado logo de cara, que foi o caso do David e do Wellington. Como eu falei, o David ele fez muito bem essa questão de proteger a bola dentro do jogo contra o Botafogo, e o Wellington de atacar incisivamente e verticalmente em direção ao gol, que foi o que gerou a primeira bola para o primeiro gol do Luan, o gol do empate, e também continuou dando ali volúpia, né, e frequência pelo lado esquerdo, até que sofreu o pênalti para o segundo gol, o gol da virada do São Paulo, que foi o gol do Galo. Então é de suma importância ter esses jogadores de volta e, cara, eu quero muito que eles continuem dando certo e sejam titulares. E o nosso quinto assunto, que vai ser a partida decisiva das quartas de final contra o Água Santa, né? Esse tão comentado jogo que vai acontecer no Allianz Parque devido aos shows do Coldplay que vão acontecer aqui no Morumbi. Então o jogo vai ser numa segunda-feira, né? Ontem foi decretada aí a data, segunda-feira às 8 horas da noite. Uma data que eu, na verdade, quando eu vi, fiquei meio assim, falei, putz, segunda-feira, 8 horas, e a torcida, será que o torcedor vai e tal? Eu acho que foi uma boa troca aí, né, que o São Paulo fez com o Palmeiras, eu acho ótimo. E essa questão de ser na segunda-feira tem sido muito boa, tem sido visto como muito boa dentro do São Paulo por ter mais tempo, né, para esses jogadores que estão voltando voltarem. Então achei uma ótima decisão, acho que tem tudo para dar certo. Pensando, né, nessa fase de grupos que a gente estava vivendo agora do Paulista,
realmente a gente teve uma desvantagem antes do clássico contra o Corinthians. E agora, contra o Água Santa, é quase como se a gente estivesse pegando essa vantagem de volta, com alguns dias a mais do que os outros times para poder treinar e se preparar para o jogo. É claro que o jogo em si vai ser o que vai determinar estar na semifinal ou não. Mas eu acredito que o São Paulo fez o plano certo de escolher esses 2 jogos de quarta e semifinal dentro do Allianz Parque, pensando numa possível final contra o Palmeiras e o time poder estar um pouco mais adaptado ao gramado sintético e um pouco mais aclimatado ao que é o ambiente do Allianz, mesmo se a gente chegar numa final contra o Palmeiras, sabendo que a gente não vai ter a nossa torcida em nosso favor dentro do Allianz. E lá é um gramado bem diferente, né? Que é com certeza, é muda muito. Com o natural, né? Uma mistura, Isso, né? Um gramado exatamente, diferente. é uma combinação de sintético e natural, então é bem diferente do que os nossos jogadores são acostumados a treinar, tanto no CT e a jogar na maioria dos campos do Brasil, que são grama natural. Comente aí, galera, o que vocês acharam também dessa decisão e desses jogos serem mandados pelo São Paulo dentro do Allianz Parque. É isso aí, gente. Então essa foi nossa 5ª DR do Casal SPFC. 4 vitórias e apenas uma derrota, né? Depois que começou a nossa galera. DR. E a próxima, a 6ª DR, será depois do jogo contra o Água Santa. E esperamos já estar classificados para a semifinal. E vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo!